Olá pessoal, salve família, sejam bem-vindos a um novo episódio de Criatives. Estamos falando de espiritualidade, de liderança, de criatividade. Estamos em uma mesa de conversa, de inovação, de ativação, de vida. E espero que esse seja um tempo de crescimento, espero que esse seja um tempo de conhecimento, de enriquecer a sua sabedoria também e avançar para os lugares que Deus tem para você. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui nessa mesa. Eu estou muito empolgado para essa conversa. Tenho certeza que vai ser um tempo ouro, um tempo especial, um tempo extremamente inspirador para você, porque eu estou aqui com Isaac Levi, um judeu brasileiro que tem a sua formação na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu perguntei aqui para ele, é aquela universidade que quando você vai em Jerusalém tem aquela lista interminável de doadores que fizeram ali uma doação acima de $1 milhão Exatamente. para também investindo no Estado judeu, na formação, na educação dos seus jovens, no futuro. E ali tem uma lista interminável, né? Verdade. E aquela famosa, emblemática universidade que ele fez a sua graduação e se especializou na arqueologia clássica e também na história das religiões. E isso levou também para ser, assim, toda vez que eu ouço sobre você, Isaac, me falam assim, é o melhor guia para Israel. Não bom. tem melhor. Muito obrigado. E você faz os roteiros lá em português? E em Sim. quais mais idiomas também? Sim, eu guio em português, inglês e hebraico, né? São as principais línguas que eu levo os turistas a conhecer Israel. E a gente leva eles, principalmente peregrinos, né? A conhecer do norte ao sul do país, todo o país. Sensacional. Seja bem-vindo ao Muito Creatives. obrigado, é um prazer. E como é que nasceu, assim, você estava no Brasil, você fez o Aliá. O Aliá é quando você, me corrija se eu estiver errado, Tá bom. né? É quando alguém tem uma ascendência judaica e o Estado de Israel investe para que você vá para Israel, essa pessoa vá para Israel e ali tenha passe pelo menos um ano lá Sim. e faça tenha toda a formação da cultura e volte aos costumes judaicos como um todo, é isso? Isso, exatamente. Eu acho que eu posso começar explicando para eles que ser judeu é diferente de ser israelense, né? Então, o israelense é aquele que nasce dentro do Estado de Israel. Um Estado que tem uma história de 3.500 anos, como um povo, uma nação, mas que é um Estado moderno de 75 anos apenas. Mas o israelense nasce dentro de Israel, o judeu é aquele que é filho de uma mãe judia. O judaísmo é uma etno-religião. Então, uma fé, mas também passada por maneira sanguínea, a gente pode dizer. Então, Israel vai nascer como uma terra para todos os judeus. Então, qualquer judeu no mundo, ele tem o direito de pedir esse processo, né, que o senhor bem falou, aliar, e fazer a sua imigração. Agora, a gente estava até conversando aqui antes como que essa aliar, ela se estende a mais do que apenas os judeus. Porque aliar é um processo que vai ser um processo de resposta aos horrores do Holocausto, né? Então, Israel é um país criado, formado como uma necessidade de um lugar de refúgio para os poucos judeus que sobreviveram ali depois daquela perseguição de Hitler. E Hitler não perseguia apenas os judeus, os filhos de mãe judia, mas ele perseguia também todos aqueles que tinham pelo menos um quarto de judaísmo, ou seja, pelo menos um dos 4 avós era judeu, também não poderia fazer negociações com alemães, frequentar universidades, órgãos públicos e por aí vai. Casar com os alemães também era proibido. Então, se esses eram os parâmetros de Hitler para perseguir judeus e seus descendentes, também tinha que ser o mesmo parâmetro para dar refúgio e abrigo para esses sobreviventes em um novo país. Então, Israel tem esse programa, Aliá, né? A palavra Aliá, ela vem do hebraico, quer dizer subida, porque toda vez que a Bíblia fala que alguém vai a Jerusalém, fala que a pessoa sobe a Jerusalém. Número 1, porque Jerusalém é uma cidade mais alta, 700 metros de elevação. Número 2, porque a cidade de Jerusalém é uma cidade que tem esse aspecto da elevação espiritual, você está indo para o encontro com Deus. Então a gente chama a nossa imigração de aliá, uma subida, né? Uma elevação. Então você faz esse processo, o Estado de Israel vai pagar a sua mudança, a sua passagem aérea, vai pagar a validação do seu diploma. Se você não tem faculdade, Israel paga também a sua faculdade. Intensivo de hebraico, que a gente chama de Ulpan, 5 meses, 5 dias por semana, 5 horas por dia. E depois disso você vai ser inserido, né, na sociedade israelense e começar a sua vida. Se chegar antes dos 26 anos, tem que servir também o exército de Israel, que é um serviço militar obrigatório. Ninguém escapa, homens e mulheres. Homens 3 anos, mulheres 2 anos.
e aí você entra na sociedade israelense. Você serviu? Eu servi, fiz um serviço militar reduzido, mas eu servi primeiro na fronteira com o Líbano, a 4 quilômetros do Líbano, e depois na fronteira com o Egito, né? Então eu tive essa experiência no exército também. E como que foi para você essa experiência pessoal do seu aliar? Olha, é sempre muito desafiador, né? Porque assim, a cultura brasileira é uma cultura muito receptiva, a comida, tudo no Brasil é excelente. E estar em Israel é um país realmente maravilhoso, assim, é um país super moderno, super seguro, índice de criminalidade urbana quase que inexistente. Mas você está longe das suas famílias, é uma língua nova também, né? E você tem que se readaptar completamente, entender o que é o deserto. 60% do país é o deserto. Eu servi um pedaço do meu exército no deserto também. Então foi muito desafiador, mas era algo que era um sonho, assim, né? Eu acho que desde os tempos de Abraão, a gente tem um conceito que a gente chama de sionismo. Sionismo é o desejo do judeu de voltar para as terras de Sião, né? Então, assim, muita gente fala que esse movimento é um movimento de 75 anos atrás, mas não, Abraão, ele era um sionista. Deus fala, olha, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Josué era um sionista, Davi era um sionista. Aqueles que foram exilados na Babilônia, eles eram sionistas, eles queriam voltar para essa terra. E meu desejo sempre foi estar ali, porque eu sabia que a minha identidade, ela foi formada e criada a partir de eventos que se deram naquele palco, que é Jerusalém, que é o Estado de Israel. Então, parece que é um lugar que faz parte da minha história e para mim não tinha outra opção. No dia seguinte, após a minha colação de grau, eu já estava fazendo os planos para ir em direção ao Israel. Incrível. E então, esse aliar, o tempo mínimo seria 1 ano, mas normalmente ele vai se estender por mais tempo, porque Sim. você tem a oportunidade de fazer uma graduação lá, você tem a oportunidade, você tem a obrigação de servir o exército. Sim. Como é que funciona isso? Sim, então é interessante que esse 1 ano é um período mínimo para você... Você recebe todos os seus documentos quando você chega no aeroporto, né? Inclusive, o governo de Israel vai te dar a sua Teudat Seut, seu documento, vai te dar também um cartão com a conta no banco, com um valor já depositado para você. O lugar para você morar, eles vão te encaminhar até esse lugar, tudo preparado. Mas você precisa ficar 1 ano para a consolidação desse processo de imigração. Se você sai antes de 1 ano, aí você precisa quase que refazer esse processo. E é interessante que, apesar de toda essa ajuda, que eu acho que, desde que seja feita uma imigração legal, talvez Israel seja o país mais receptivo do mundo para imigrantes e o que mais ajuda. Porque a gente está falando de ajuda financeira, ajuda de custo, né? A moradia, o ensino da língua, do idioma, tudo a Israel providencia. Mas ainda assim é tão desafiador que 50% das pessoas decidem voltar, não termina o seu processo de aliar e volta para o seu país de origem ou vai para outros lugares, né? Mas eu acho que é muito por esse choque cultural, né? O Oriente Médio ele é muito difícil. Agora, aqueles que têm que ir para o exército, eu digo que o conceito de exército que a gente tem em Israel é muito diferente do conceito de exército que tem em outros lugares do mundo, porque o serviço militar ele é obrigatório, mas as pessoas não enxergam isso como um peso. A gente enxerga isso como uma necessidade, porque a gente está falando de um país bem pequenininho, cerca de 9,5 milhões de pessoas agora, dos quais 7,5 milhões são judeus, cercado por dezenas, centenas de milhares de outros povos naquela região que não são tão amigáveis à nossa existência. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma vizinhança um pouco interessante. Se a gente fizesse uma reunião de condomínio, imagina Líbano, Síria, Líbia, Iraque, você desce ali para o lado da Arábia Saudita, Egito, Jordânia, eu digo que seria uma reunião de condomínio bem bombástica, explosiva assim, né? Mas todo mundo deseja que Israel desapareça do mapa. Desde o dia 1 Resumindo. Exatamente. Desde o dia 1 da nossa fundação, 14 de maio de 1948, Israel declara independência, os países ao redor declaram guerra. Então, assim, o exército ele não é um luxo. O exército é uma necessidade. Eu estou protegendo a minha pátria, mas a minha própria família, né? Israel é um país tão pequenininho, a gente está falando de 490, quase 500 quilômetros de extensão de norte a sul, e menos de 200 quilômetros de leste a oeste, que você não tem muito espaço, né, para que aconteça muita coisa ali dentro, até no sentido militar. Um caça atravessa Israel de leste a oeste em 1,5 minuto, de norte a sul, quase 3,5 minutos. Então, é realmente um espacinho muito pequeno. E o exército tem que estar sempre de prontidão, tem que ser um exército muito bem treinado. Então, assim, a gente entende que esse serviço militar ele realmente é muito necessário e faz parte da cultura. Geralmente, as crianças elas já crescem falando, olha, eu quero servir na mesma unidade que meu pai serviu. Eu quero fazer tal coisa no exército. E elas vão se preparando desde a escola, com 15, 16 anos, o exército já vai na escola e começa a fazer os testes, você vai tendo uma pontuação que depois você usa para aplicar e ver em qual unidade, qual setor você quer servir.
E ali você vai fazer de tudo. Tudo que existe na sociedade fora do exército vai existir também dentro do exército. Tem as pessoas que cuidam das redes sociais, tem as pessoas que cuidam da manutenção dos carros. Tudo você pode aprender e fazer dentro do exército. E até o momento que você tem que sair, né? E assim, aquilo ali vai ser um processo muito importante, porque a pessoa que não serve no exército parece que ela está abrindo mão, né, de auxiliar o seu país. Porque há pessoas que têm objeção de consciência, é muito religiosa, etc., não quer fazer parte de um organismo militar, de uma instituição militar, então ela vai fazer o que a gente chama de Sherut Leumi. Sherut Leumi seria um serviço nacional. Então eu não quero servir no exército, mas eu tenho que participar da construção do meu país e eu vou servir numa enfermagem, num lugar de asilo, num orfanato, alguma coisa eu vou fazer para ajudar a nação. E na sua entrevista de emprego, a primeira coisa que vão sempre te perguntar é: Masita Batsavá, o que você fazia quando você estava no exército? Então, a pessoa que não passa por esse processo, ela vai encontrar alguns problemas na sociedade e ela vai ser vista assim como uma pessoa que não quis contribuir, que talvez um pouco fraca, alguma coisa nesse sentido. Então, até para os imigrantes, é interessante fazer parte desse processo do exército, assim também como a gente tem muito orgulho do exército de Israel, né? É claro que tem toda a questão histórica, o mesmo exército de Moisés, de Josué, de Davi, dos personagens bíblicos, a mesma terra sendo defendida, mas também um exército que mostrou muito da sua proatividade, né? Em números muito menores, tendo batalhas assim que eles foram realmente muito vitoriosos. E eu gosto muito de uma frase da Golda Meir, que ela falava muito, né, sobre essa proatividade do exército de Israel, e perguntavam para ela qual que era o segredo, né? Qual que era o segredo do sucesso do exército de Israel, que ganha todas as suas guerras em menor número. E ela diz que o nosso segredo é que nós temos nenhum outro lugar para ir. Não há nenhum outro lugar para a gente ir. Quando você não tem muitas opções, a sua única opção é a vitória. Então Israel vai ser moldado nesse sentido, de que a gente só existe uma opção para a gente, que é vencer. E esse é um exército que dá muito orgulho pra gente, muito orgulho. E é um dos fatores que também deve trazer essa unidade, esse esforço por proteção, essa eficiência, é a sombra do Holocausto. Com certeza. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas um dos motivos que o Holocausto foi tão devastador, o massacre foi tão cruel e atingiu tantos judeus, foram 6 milhões de judeus, né? 6 milhões. Porque também não havia um estado, não havia um lugar para Israel ir, para o judeu ir, para ele se refugiar, para ele ter ali um lugar para se abrigar. Sim. Então, onde ele estava, ele era alvo. Onde ele estava, ele era uma presa fácil para ser. Não, então... Exatamente. E é interessante que às vezes muitas pessoas não sabem, mas no ano 70 depois de Cristo, até nos evangelhos é uma profecia que Jesus faz, né? Ele chega em Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não me quisestes. De certo não me verás mais até o dia que dirás: Baruch haba Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele chora por Jerusalém. Ele chora porque ele sabia o que ia acontecer com ele, mas ele chora também anunciando a destruição da cidade. E essa palavra teria se cumprido justamente no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Titus sitia Jerusalém e destrói completamente Jerusalém, como todos os vilarejos da Galileia e todo o país. Os judeus começam então um movimento de diáspora. E houveram judeus que ao longo desses últimos 2000 anos permaneceram vivendo naquela região, mas a grande massa dos judeus viveram em diáspora, em exílio. E se espalharam por todos os países do mundo: Brasil, Estados Unidos, a Europa, a África, a Ásia. Por todos os lugares haviam judeus, né? Volta 2000 anos depois. Só voltam 2000 anos depois. E é curioso como que todo esse processo leva os judeus a viverem, claro, como que grupos minoritários, né? E foram muito perseguidos mesmo, assim. A gente pode falar, assim, sobre todos os pogroms, os massacres, as inquisições, né, da Igreja Católica. Então, muitos judeus vão encontrar inclusive, abrigo no Brasil, né? Os judeus que vão fugir da Europa para um novo mundo, aqueles que financiavam as grandes navegações eram judeus. Pedro Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, ele era um descendente de cristãos novos, que eram judeus que se converteram ao cristianismo. E a gente vê, por exemplo, que o Brasil, quando ele vai se formando, ele tem essa natureza muito judaica de um local que eles encontram refúgio. A primeira sinagoga das Américas foi em Recife. Uau! Né? E depois os judeus de Recife que vão partir, também navegando, e vão fundar a Nova Amsterdã, que é Nova York, né? E vão fundar aquela área de Manhattan. Mas eram judeus que estavam vivendo no Recife, já judeus brasileiros agora, que aí seguem esse caminho.
Mas eu até falo que é uma antiga e valorosa relação de amizade entre esses dois povos, os judeus e o Brasil. Até porque o próprio nome Brasil, há alguns historiadores, a Anita Novinsky fala muito sobre isso, que é um nome que talvez seja um nome judaico, hebraico, né? Você fez um vídeo falando sobre isso, né? Um vídeo que falando você sobre coloca ali, você instiga na fala, dizendo que a amizade do Brasil com Israel é bíblica. É bíblica, Fala exatamente. um pouquinho sobre isso. É curioso, porque o Brasil tem toda essa longa história. Eu vou começar falando da história mais moderna para depois falar da história antiga. Mas todos devem saber que no dia 19 de novembro de 1947, quando a ONU senta... Oswaldo Aranha, quando a ONU senta para poder discutir a questão palestina, o que aconteceria com aquela região geográfica, Israel, e eles decidem, né, pela partilha daquela região entre judeus e palestinos, criando o Estado de Israel, o presidente da mesa, o secretário-geral da ONU, era um brasileiro, Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha ele foi muito importante. Muita gente diz até que ele fez o voto de Minerva, né? Aquele voto de desempate. Só que mais do que isso, ele foi responsável pela articulação política, porque precisava de 2/3 dos votos. Quando ele viu que não ia ter os votos suficientes para Israel ser criado, ser restabelecido, ele falou, opa, vamos parar, eu vou fazer uma articulação para convencer alguns países, e ele consegue ganhar esses votos, coloca tudo na pauta, na mesa novamente, e aí Israel vai ter uma autorização das Nações Unidas para ser restabelecido na região. Então, o Brasil tem uma participação muito relevante nisso. Mas também, quando a gente fala das navegações, eu falei de Pedro Álvares Cabral, o tradutor dele, que vai ser o primeiro a conversar com os indígenas, também era de fato um judeu. Mas a gente vê nomes de lugares, por exemplo, Ceará, né, um lugar muito quente. Ceará em hebraico é vento quente. Pará, né, em hebraico é lugar de gado, né? Então é um nome que aparece e todo mundo Torá. falando que vem de alguma língua indígena. Não, e muitos acreditam que os idiomas indígenas eles têm referências do hebraico antigo, porque a gente sabe que Salomão mandava nas suas navegações pessoas para buscar o ouro de Ofir e tudo mais. Então você chegar e ver um rio Solimões, muito parecido com a palavra Shilomon em hebraico, né? Assim, nomes do Tupi-Guarani, palavras que são muito similares ao hebraico. Então, a gente sabe que muito provavelmente os fenícios passaram pelas Américas e eles eram aqueles incumbidos e tinham a sua aliança com Salomão de fazer essas navegações, e é possível que eles tenham chegado ao Brasil também. Só que mais do que isso, eu costumo dizer que essa antiga e valorosa relação de amizade está citada na Bíblia também. Porque os senhores sabem que o nome Brasil, ele aparece na Bíblia, né? Na verdade, o nome brasileiro, que a gente diz em hebraico Barzilai, e salvo engano ele está no livro de Reis, e depois eu posso passar a referência aqui, quando o rei Davi ele diz que Barzilai, ou brasileiro em português, esteja sempre assentado à minha mesa, porque nos dias difíceis ele esteve comigo, né? Então, assim, ele está escrevendo o seu testamento. Profético, né? E ele fala dessa relação de amizade. Eu falo que talvez o rei Davi viu algo que seria cumprido quase que 2.500 anos depois, que é toda essa história de Brasil e Israel dando as mãos, e Oswaldo Aranha participando de tudo isso. Mas existe até uma teoria de que o nome Brasil seja um nome em hebraico também, porque Barzil, ou Barzel em hebraico, é um nome que vem de ferro ou vermelho. E a gente sabe que nessas navegações, as pessoas que trabalhavam com pau-brasil, com cana-de-açúcar, eram novos cristãos, né, judeus convertidos ao cristianismo. Então é possível que eles tenham encontrado aquela madeira muito vermelha e dura, e eles deram o nome dela de Barzel, depois Brasil, né? Então, assim, talvez haja essas muitas conexões. Eu acho isso de fato inspirador, porque é uma conexão, assim, de fato, quando a gente vê os brasileiros em Israel. E vale mencionar, porque para Israel, o turismo mais relevante, a peregrinação mais relevante, é justamente a peregrinação daquilo que as pessoas investem no país, né? Hoje há muitos voos low cost, sim, e os turistas vão como mochileiros, mas Israel então faz a contagem pela nacionalidade que mais investe. E sabe que em terceiro lugar estão os turistas americanos, em segundo lugar estavam os chineses, isso foi no ano de 2019, em primeiro lugar o turismo que mais investe em Israel são os brasileiros. Né? Uau! Então é realmente impressionante assim como que o Brasil tem um amor por Israel, como investe em Israel, como gosta de estar lá. Então é realmente assim muito especial. E você como um arqueólogo, antes assim, né, comentando, é incrível ouvir todas essas conexões que você faz. E também até eu fiquei pensando aqui, porque foi uma conversa que eu tive ontem com a minha esposa. E nós falávamos sobre as profecias que foram feitas até mesmo sem uma intencionalidade. Deus usou algo que foi falado.
quando, por exemplo, Caifás, que era o sumo sacerdote que condena Jesus, ele fala, né, é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação. E aí João, o evangelista, ele vai dizer que ele profetizou, né? Ali ele fez algo que não era da vontade de ninguém que observava. Ele parece não falar consciente do que aconteceu, mas aquela palavra foi... Então João reconhece que era uma palavra profética, né? E aí você pega a palavra brasileiro, pega a conexão com uma possibilidade, você está conjecturando aqui, fazendo uma análise histórica, e quem estuda história sabe que você lê a história através de uma perspectiva. Você junta o quebra-cabeça através de uma visão, e você defende aquela visão. E um historiador vê de um jeito, outro historiador pode ver de outra forma. Não é uma ciência exata, né? E você tem ali uma linha profética sobre uma amizade futura que se cumpre 2.500 anos depois, que abençoa e fala sobre a riqueza dessa conexão, que também não se traduz, não se concretiza apenas lá na ONU em 1948, na articulação de Oswaldo Aranha. Foi bom conhecer um pouco mais sobre essa articulação. E hoje, assim, o Brasil é um amigo importante de Israel, apesar da institucionalidade, né? Então, a nação do Brasil tem uma conexão espiritual importante com Israel. Com certeza, com certeza. E você, como arqueólogo, assim, então os brasileiros vão para Israel, tem aqueles que vão de uma forma muito mística e que também não é uma forma que eu acho saudável, e tem também uma questão de honra, uma questão de valorizar a Bíblia. Então eu amo a Bíblia, eu valorizo a Bíblia, eu sei o significado, o impacto da Bíblia, do texto sagrado para a minha fé, para a minha vida. Então esse é um lugar turístico importante, porque eu vou crescer em sabedoria, vou crescer em conhecimento, eu reconheço a bênção de Deus nesse lugar. Israel é você andar em milagre, é isso que você falou, 9,5 milhões de habitantes, 7 milhões e meio de judeus. E meio de judeus, um povo que... A Guerra dos 7 Dias, né? Israel acabou de ser estabelecido, todos os povos ao redor queriam destruir Israel, e Israel era um pequeno grupo ali, começando a se organizar e tem que defender seu território, e vence como? Milagre. Então você vai ver essa terra de milagres, que também é um cumprimento de uma palavra bíblica. E eu fui muito abençoado lá. E para você que é um arqueólogo, né, qual que é a importância e qual que também é a veracidade daqueles lugares que nós conhecemos? Aí você vai lá, o tanque de Betesda, você vai ver você vai para Cesareia Marítima, tem Cesareia de Filipe, e você vai conhecendo muitos lugares onde muitos acontecimentos bíblicos foram importantes, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Então, acho que é uma colocação incrível, porque o turismo em Israel é mais do que uma questão mística, ou a peregrinação em Israel, mas eu digo que é um resgate de identidade, porque se a gente parar para pensar, qual das 3 religiões monoteístas, né, das 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, qual das 3 foi a única que nasceu em Israel de fato? Apenas o cristianismo, porque o judaísmo nasce na Península do Sinai, no caminho entre o Egito e a Terra Prometida. O Islã nasce na Península Arábica, em Meca, Medina. E o cristianismo é a única delas que de fato nasce dentro de Israel. Jesus nasce em Belém, ensina na Galileia, ensina na Judéia. Então, um resgate dessa identidade, você tentar entender essas histórias. Mas, de fato, também essa visita em Israel e a arqueologia é interessante porque eu acho que isso funciona como uma resposta ao mundo tão desafiador que a gente tem hoje, desde a Revolução Científica, daquelas pessoas que duvidam das histórias bíblicas, né? Porque através da arqueologia a gente traz para a realidade de uma sociedade cada vez mais incrédula, de que a gente não está falando de um livro que é um conto de fadas. A gente está falando de um livro que tem histórias reais, de eventos que se passaram naquele palco, de personagens que existiram. Então, a arqueologia, eu acho que ela vai tirar, e talvez esse seja um mistério já escrito na eternidade, de por anos, talvez milênios, isso ficar enterrado, soterrado, as pessoas não davam valor, mas a partir do momento que começam essas dúvidas, aquilo começa a ser aberto e exposto para o mundo, né? Então, a gente pode falar de alguns achados assim que revolucionaram a academia,
Por exemplo, eu digo que uma narrativa muito importante da Bíblia é a narrativa a respeito da história de Davi. Porque se você destrói a história de Davi na Bíblia e toda a sua narrativa, você diz basicamente que o que está escrito no Antigo Testamento é errado, mas também você diz que o que está no Novo Testamento é falso, porque Jesus ele seria descendente de Davi, e a redenção viria porque ele teria legitimidade para isso, sendo uma pessoa da tribo de Judá e também tendo direito ao trono por ser descendente de Davi. Então, a academia ela duvidava muito da existência do rei Davi. Dizia que ele não existia, que se ele existisse, ele seria um líder tribal, uma pessoa Quando que você tinha... fala academia, é a ciência. A ciência, né? As É, universidades, as pesquisas científicas, aqueles que estão na vanguarda do que eles dizem ser conhecimento. Então é curioso como que eles diziam que o rei Davi ele não existia. E se existisse, era um líder tribal, uma coisa muito pequena. Isso destruía narrativas do Antigo e do Novo Testamento. Então, até o momento onde, em 1993, em Tel Dan, nós estivemos agora com o pastor Carlito em Tel Dan, e foi encontrado a estela de Tel Dan, uma estela em granito com as inscrições que citavam uma guerra feita entre os egípcios e Beit David, a casa de Davi. Essa foi um achado arqueológico que mostra pra gente que não só Davi existiu, como ele teve uma espécie de linhagem, de pessoas que vieram após dele, a chamada Casa de Davi. Né? Ele criou uma espécie de monarquia. Então é um achado que prova pra gente que o rei Davi existiu. A gente tem o achado dos manuscritos do Mar Morto, dia 19 de novembro de 1947, a mesma data que eu já citei aqui para os senhores, que foi a data onde Israel estava sendo recriado a partir de uma iniciativa da ONU também com Oswaldo Aranha. Parece que em algum momento também da eternidade foi escrito que esses manuscritos eles têm que ser achados no mesmo dia que está tendo aquela votação, só para eles abrirem aquele documento e ver que aquilo ali é uma escritura dizendo a qual povo já pertencia essa terra 2000 anos atrás. Então, o interessante é que até o momento, o manuscrito mais antigo que a gente tinha da Bíblia era entre o século XII e XIV, né? Então, cerca de 1100 a 1300 anos depois de Cristo. E muita gente falava que, olha, toda essa Bíblia que vocês leem aí, tudo manipulado. Foi na mão da igreja que nos últimos 1300 anos mudou tudo a sua própria vontade. Até o momento que um pastor de ovelhas, ele está no deserto, um beduíno que não sabia ler, não sabia escrever nada, no calor do deserto, apacentando o seu rebanho, e um dos animais do rebanho ele se perde, ele vai para dentro de uma gruta, de uma caverna. E ele pega uma pedrinha, o pastor, e joga dentro da caverna para assustar o animal sair. Quando ele joga, ele ouve um barulho, aquele jarro quebra, e ele faz o maior achado arqueológico do século XX. Ele encontra todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento, a Bíblia, chamada Bíblia Hebraica, né? A Bíblia Hebraica. Que é o cânon que foi feito ali, já estava finalizado 400 anos. Isso, antes de Jesus, o último livro de Malaquias, né? Então, todos os livros foram encontrados, com exceção do livro de Esther. Aí eu abro um parêntese, por que o livro de Esther não foi encontrado? Porque o livro de Esther, na Bíblia, é o único livro que não aparece o nome de Deus. Isso é impressionante. Por isso que ela é chamada sempre de Hadassah, ou de Esther, aquilo que está oculto, né? Então, até hoje a gente celebra em Israel, é uma espécie de carnaval israelense, só que mais santo, que as pessoas elas colocam máscaras, porque no livro de Esther o nome de Deus não aparece, mas Deus ele está oculto por trás das adversidades da vida. Então a gente coloca as máscaras para mostrar que ainda que a gente não veja o que está por trás, Deus está ali tomando conta de todas as situações, assim como foi na história de Esther. Então, por esse livro, entre os judeus da época, ser considerado menos sagrado porque não aparecia o nome de Deus, ele não foi copiado. Mas todos os livros restantes, eles foram encontrados. E o mais incrível é que a maior parte deles estava fragmentados, então foi um trabalho muito árduo de você unir as peças, né? Mas o único livro que foi encontrado completo foi justamente o livro do profeta Isaías, né? E aí você pode ir lá no Museu de Israel, acho que para os cristãos é tão relevante porque você vai lá e você vai no Museu de Israel, você vai ler lá o livro de Isaías, você vai achar o capítulo 53 em hebraico e vai falar ele foi transpassado e tudo mais da profecia que na academia iriam falar, não, tá falando de Jesus isso daqui, mas certamente foi escrito depois dele, né? Não, aquilo ali foi escrito 700 anos antes de Jesus, assim também como os manuscritos, eles são da época de Jesus de fato, alguns até 200 anos mais antigos. Então, os manuscritos do Mar Morto mostram para a gente que não houve alterações significativas em todo o texto bíblico, né? Que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma Bíblia que era utilizada pelos reis, profetas, sacerdotes, aqueles personagens que são a nós tão importantes. Fantástico. Assim, esse assunto é
realmente empolgante. E eu queria fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente tem, assim, dava para fazer um curso com você aqui, dava para ouvir sobre muitas coisas, mas suponha que alguém tenha somente espaço na agenda para visitar 5 lugares em Israel. Quais seriam esses 5 mais importantes lugares, na sua perspectiva, para alguém que vá a Israel? Ok. É muito difícil de escolher. Você coloca é uma situação assim que cada lugar ele tem um aspecto diferente, sabe? Mas eu vou falar alguns lugares que eu acho que as pessoas conseguem se conectar mais e fazer essa espécie de viagem no tempo, entender a vida daquela época e que também tem histórias muito significativas. Eu colocaria numa posição a cidade de Cafarnaum, né, que foi o quartel-general de Jesus. 70% dos milagres acontecem ali. Em Cafarnaum você vai conseguir ver o Mar da Galileia, onde Jesus navegava, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, onde fez a pesca maravilhosa. Em Cafarnaum você vai ver a casa de Pedro, onde Jesus ensinava, a sinagoga. É ali que ele tem 70% da sua vida e é o local que ele escolhe, né, de maneira muito estratégica para espalhar a sua mensagem para o mundo. Em segundo lugar, eu colocaria as escadarias do Templo de Jerusalém, chamado Davidson Center. Aquele lugar para mim é muito especial porque tem lugares em Israel que a arqueologia mostra para a gente que o lugar de fato foi aquele, só que o lugar passou por tantas guerras, tantas conquistas. Jerusalém, por exemplo, já teve 54 guerras na sua história, né? Uau! E esse lugar passando por tantas guerras tem ruínas, e aí vinha uma igreja e era construída em cima, então você perde um pouco aquele senso de originalidade. Você sabe que foi ali, mas você olha e você não vê o passado ali. Então, assim, em Jerusalém isso acontece muito. Mas o Davidson Center ele mantém as escadarias originais do Templo de Jerusalém. Quando você abre o livro de Salmos, né, que tem ali os cânticos dos degraus, os cânticos de romagem, está falando desses degraus que davam acesso ao templo, mas são os mesmos degraus que um homem já de idade, uma jovem, carregaram um menino no colo, e o menino era Jesus, e eles foram apresentar ele no templo, né? Muito bom. E é o mesmo lugar que Paulo ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. O mesmo lugar que se completa a descida do Espírito Santo, porque fala que a descida do Espírito Santo se dá na sala do Pentecostes, que era a mesma sala do cenáculo, mas que ela termina com o batismo de algumas milhares de pessoas. E naquela sala que provavelmente o Senhor foi em Israel, não cabe. Só cabe no lugar onde existiam os batistérios para purificação e entrada no templo, que são nas escadarias do templo, as escadarias de Hulda, o Davidson Center. Ali provavelmente foi aquela pregação de Pedro. De Pedro também, né? Que você fala do batismo, né? Do batismo, exatamente. Tá. Então, assim, é tão especial esse lugar, porque você está pisando num lugar de Jerusalém que Jesus pisou. Então, tem uma fala de Neil Armstrong que ele disse ali, e Neil Armstrong, eu volto na questão da ciência e da fé, ele é uma grande prova que ciência e fé sim andam juntas, né? Neil Armstrong era muito religioso, um cristão de fato, devoto. A primeira refeição que ele faz na Lua foi celebrar a Santa Ceia, tomou o suco de uva, comeu o pão, foi a primeira refeição na Lua. E quando ele pisa na Lua, ele diz: isso é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Pois bem, guarda a história, ele vai para Jerusalém, já em idade avançada, e ele pergunta para o seu guia, naquela escada, qual era a probabilidade, a possibilidade de Jesus ter pisado ali. E o guia fala: bom, aqui é 100%, Jesus pisou aqui de fato. E ele se emociona muito, Neil Armstrong, e diz: poxa, maior para mim é a emoção e o privilégio de estar pisando aqui do que ter pisado na Lua, né? Então esse seria o meu lugar número 2. Terceiro lugar que eu posso falar para os senhores é visitar o local da crucificação e ressurreição de Jesus. Porque para a comunidade cristã, aí é claro que depende de evangélicos e católicos, há 2 pontos que divergem, se foi no Santo Sepulcro, a Igreja Católica, ou se foi no Jardim do Túmulo dos Cristãos. Seja qual cristão que for que estiver ouvindo a gente, eu acho que é um ambiente que ele precisa estar, porque assim, quando a gente fala de Jesus, houveram vários rabinos na época de Jesus, houveram vários mestres na época de Jesus, houveram vários messias que se autoproclamaram messias na época de Jesus. Jesus passa por Jerusalém e ensina como tantos outros. Na verdade, Jesus faz pouquíssimos milagres em Jerusalém. Ele faz 2 milagres em Jerusalém. A cura de um paralítico em Betesda, a cura de um cego, né, no tanque de Siloé,
mas o maior e o mais relevante de todos os seus milagres, que o torna diferente de todos os rabinos da sua época e todos os pregadores que ali se acotovelavam em Jerusalém, Ressurreição. é a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado... Seria em vão a nossa fé. Exatamente. Então, assim, eu acho que visitar esse lugar e ter essa experiência, né, como muita gente faz a comunhão ali, canta, eu acho que é muito, muito legal mesmo. E é um lugar incrível, né? Sim, é um lugar incrível. Muito pacífico. É um oásis dentro de Jerusalém, que é uma cidade tão A sensação agitada. que eu tenho quando eu estou lá, já estive lá 2 vezes, é que ou é aquele lugar, ou é muito perto e muito parecido. Porque você pode explicar melhor para a gente, mas é por causa das características do lugar, as referências do texto bíblico, que foi próximo ali à cidade de Jerusalém, e pelas características dos túmulos da época, um túmulo cavado na pedra, na rocha. Então... a grande vantagem do Jardim do Túmulo em relação à Igreja do Santo Sepulcro é porque no Jardim do Túmulo as pessoas conseguem enxergar a Bíblia, né? Então a Igreja do Santo Sepulcro é uma igreja muito tradicional, está ali há alguns milênios também, mas é uma igreja construída em cima do que seria a pedreira, né? do Calvário depois do túmulo. Então as pessoas não conseguem ter esse contato. O Jardim do Túmulo não, você vê o túmulo, você vê o Calvário, você vê tudo. A Bíblia parece que ela se expressa, ela fica em 4D, você está andando pelas páginas da Bíblia. Então isso é muito especial. E sempre surge essa discussão nas minhas viagens a respeito de qual que é o lugar verdadeiro, qual dos 2 lugares. Eu falo, na dúvida visite os 2, mas o mais importante é que eu sempre digo para as pessoas, se você é um cristão de fato, eu vou te responder com a mesma resposta do anjo a Maria Madalena. Porque procura tu entre os mortos aquele que vive está. Uau. Qualquer um dos 2 lugares, se você é um cristão, vai estar vazio, né? Então, assim, é importante a visita, é super emocionante, mas esses aspectos, se é um ou se é outro, é importante que qualquer um deles vai ser só um túmulo vazio, de fato. Demais, demais. Ok, e mais eu tenho que colocar mais... O 4º lugar. Ok, eu acho que em 4º lugar eu colocaria o Rio Jordão. Só que eu gosto de um ponto muito específico do Rio Jordão, né? Sabe que Israel e Jordânia não tinham relações diplomáticas por muitos anos. Então, a Jordânia recebe esse nome pelo Rio Jordão, porque é a sua fonte de água mais importante. E o Rio Jordão fazia uma fronteira natural entre os 2 países. E o ponto exato que Jesus foi batizado, até o ano de 2009, não podia ser visitado, porque aquilo ali virou um campo minado, a fronteira não poderia ser atravessada, e aquilo ali ficou abandonado por décadas. Então, assim, as pessoas faziam seu batismo num lugar chamado Yardenit, lá na Galileia, um rio verdinho, muito bonitinho, uma estrutura incrível, instagramável, né? Mas eu digo que existe o Rio Jordão Nutella e o Raiz, né? Esse é o Nutella, muito bonito, super legal para as fotos, mas o Raiz, e conhecendo Jesus como a gente acha que conhece, eu acredito que ele iria para o lugar Raiz, ele não foi batizado ali, ele foi batizado no outro Rio Jordão, onde hoje tem as minas. Por que eu digo que é um lugar Raiz? Porque o Rio Jordão ele tem mais de 250 quilômetros de extensão. Na Galileia ele ainda está no alto, no meio da vegetação, a água está muito limpa, mas conforme ele vai descendo e ele vai carregando a areia do deserto, as águas vão ficando muito turvas, né? E você tem esse pedaço do Rio Jordão que é à frente de Jericó, e aí a gente vai entendendo a geografia, até porque a Bíblia diz que Jesus foi batizado e conduzido pelo Espírito ao deserto, no Monte da Tentação, lá em Jericó, para ser tentado. Então ele estava muito perto dali. Diz que João Batista batizava em Betânia, além do Jordão, que é justamente esse mesmo ponto do deserto. Então geograficamente a gente sabe que aquele ali é o lugar verdadeiro. Mas é um rio muito feio, muito feio. Ele não é poluído, mas ele é sujo pela carregar a areia do deserto. E aí a gente se lembra, por exemplo, de Naamã, que chega naquele ponto e fala, porventura, não tem águas mais limpas da terra de onde eu venho? Mas eu abro um parênteses para dizer que o Rio Jordão ele sempre carrega essa mensagem de simplicidade e humildade. O próprio nome do rio quer dizer Yarden, aquele que desce. Ele começa a 3.000 metros, lá no Monte Hermon, né, com o derretimento da neve, cria suas afluentes, e ele vai descendo para menos 400 metros abaixo do nível do mar. Então, assim, ele vai fazer uma descida de 3.400 metros. Então, o nome do rio é aquele que desce ou aquele que se humilha. E toda a história do Rio Jordão da Bíblia está falando de uma história de simplicidade. Eu vou dar um exemplo do Antigo e do Novo Testamento. Eu acabei de dar o do Antigo, que é Naamã. Porventura não tem águas mais limpas de onde eu vim, mas ele tira as suas roupas, se despe, vai mergulhar 7 vezes e vai ser curado da sua lepra, né?
Esse é o exemplo do Antigo Testamento. No Novo, Jesus chega e pede para ser batizado. João Batista fala, tu vens a mim para ser batizado, mas eu deveria ser batizado por ti. Jesus fala, não, deixa que seja feito assim para que se cumpra todo o propósito debaixo do céu. Jesus, na sua simplicidade, se humilha, não eu que tenho que ser batizado, e você me batiza, João. Então o Rio Jordão é esse simbolismo. E essa simplicidade que esse rio tão pequenininho, né, carrega ali na sua sujeira e tudo mais, no meio do deserto, é algo que fala bastante, assim, você consegue sentir bastante da realidade daquela época. Então, lugar número 4 seria o Rio Jordão, em Qasr al-Yahud, no meio dessas minas que, não tenham medo, agora o exército abriu um caminho, a relações diplomáticas, você passa com carro, campo minado para cá e para cá, você passa com carro com ônibus no meio e você vai até ali no rio. Eu fui nos dois lugares, né? A primeira vez eu fui no Verdinho Instagramável, que é uma experiência muito legal. E a segunda vez eu fui no Roots, no Raiz. No Raiz. E foi bem interessante te ouvir falando sobre isso e ouvir sobre o significado do Rio Jordão, sobre o processo de quebrantamento, de simplicidade que ele traz também. E foi a experiência na época, assim, tinha soldados israelenses de um lado do rio, só que assim, tô falando ali ele tem quantos metros, o rio? 2 metros, 3 metros? 2 metros, 3 metros no máximo, assim. Na época de Jesus ele era 20 vezes maior, né? Mas agora ele tá bem pequenininho assim. Ele tá bem pequenininho. Para os padrões do Brasil, que tudo é muito grande, não é nada. Parece uma água corrente, assim, né? Mas o interessante é assim, você tá sendo batizado aqui, tem soldado israelense de cá e soldado da Cisjordânia de lá. Exatamente. Só que esse espaço é de 2 a 3 metros. Exatamente. É roots mesmo. Roots mesmo. E a água é turva, né? É turva, cheia de areia. Mas é um lugar que eu acho muito especial, porque assim, todo o evento da Bíblia que está falando do Rio Jordão, está falando daquele ponto. Então não foi só o batismo de Jesus, mas quando fala que Naamã, ele vai encontrar Eliseu, ponto. Eliseu estava morando onde? Em Jericó. Jericó é do lado ali. Então ele vai ser batizado, vai ser purificado naquele ponto. Quando fala da travessia de Josué, Josué vai para Gilgal e vai acampar depois para sitiar Jericó. Ele atravessa também naquele ponto, né? Então, e era 20 vezes maior. 20 vezes maior, né? Hoje a gente está tirando mais águas, tanto do Jordão como das suas afluentes, então o rio está um pouquinho menor. Né? Então, bem menor, na verdade. O Jordão tinha que ser aberto mesmo. Tinha que ser aberto. Porque quando você vê aquele rio, você fala assim, esse rio aqui, para ser aberto, você atravessa andando, né? Não precisava. Mas ok, meu quinto lugar eu acho que não tem como fugir, mas é o Monte do Templo e o Muro das Lamentações. Eu coloco num pacote só. Só indo lá para entender o que tem de especial naquele lugar. O mais importante, né? Não é só a foto orando com Kepala, não. Não. Mas é o que aquilo simboliza, né? Eu já começo dizendo que não tem nada de lamentações naquele muro. Em hebraico a gente chama de Kotel HaMaravi, o muro ocidental. É o muro que ficava a oeste do Templo de Jerusalém. Ele marca uma geografia. O final de um vale para o começo de uma montanha, que é o Monte Moriá, uma pequena colina em Jerusalém. E toda aquela esplanada do templo, onde hoje tem as mesquitas, o santuário islâmico e o Muro das Lamentações, marca aquilo que era considerado a manifestação de Deus na geografia. Então, se a gente pegar a Bíblia, Deus que é eterno, onisciente, onipresente, enfim, esse ser que é inconcebível à natureza humana, como que você vai fazer ele viver na nossa realidade que é construída em espaço e tempo? Então, no tempo, Deus vai escolher um dia na semana. Esse dia é um dia sagrado. No espaço, ele tem que escolher um lugar. E aí ele pede a construção de um templo. E ele diz que de todos os lugares da terra, eu escolhi esse lugar para estabelecer ali eternamente o meu nome. O profeta Ezequiel chama de Tabur Haolam, o umbigo do mundo, não só o centro do mundo, mas aquilo que conecta o céu com a terra. Então, na cultura bíblica, aquele era o lugar mais importante do mundo. Se a gente pegar a segunda Crônicas 16 e 17, né, Salomão está fazendo a dedicação do templo e Deus fala para Salomão, né, de todos os lugares eu escolhi esse lugar, o judeu estrangeiro, o peregrino natural dessa terra, que vier aqui e fizer as suas orações, ou de lugares distantes, eles pelo menos rezarem, orarem virados para esse lugar, como Daniel fazia, abria a sua janela na Babilônia, virava para Jerusalém e rezava na direção do Monte do Templo, eles serão atendidos. Então, assim, é um lugar que na Bíblia todas as atenções convergiam para ali, e a gente vê que mesmo após a ressurreição de Jesus, os discípulos, apóstolos, todos frequentavam e rezavam naquele lugar. Então, é um ambiente que você sente uma espécie de conexão, não quero levar muito para o lado místico, mas talvez pela dedicação das pessoas, porque talvez seja o único lugar no mundo que sempre vai ter alguém rezando 7 dias por semana, 24 horas por dia. A todo momento tem alguém orando ali.
E E muitas pessoas não vão nesse lugar, até porque, por ser um lugar de oração, Uhum, é um lugar que tem todo um protocolo. Você não pode entrar ali fazendo barulho. uhum, Mas tem uma parte ali que não é somente a parte externa, uhum, que tem a parte interna onde voluntários sim. intercedem constantemente por aquele lugar, né? Uhum, E uhum. pelo... Não, é porque é engraçado, porque assim é. Eu tive a oportunidade, na segunda vez, de entrar Aham. nesse lugar. Ah, sim, tem uma sinagoga assim Alguns para poucos entraram ali e tal, para conhecer, para ver que aquele movimento de intercessão que não para, né? 24 horas, 24 horas. fora e dentro, né? Sim. Eles tentam assim, ali é um lugar para todos os povos. Qualquer um pode rezar ali, pode orar ali. Não é só para o judeu, né? Até a perspectiva dessa construção do templo no Antigo Testamento diz que a minha casa será uma casa de oração para todos os povos, Uau! não para Israel apenas, né? Então, a ideia é que todos têm o seu direito de orar ali. Mas é muito comum a gente ver algumas liturgias bem específicas, assim, porque a gente falou da questão das lamentações, né? Muita gente fala que aquilo é o Muro das Lamentações, porque o judeu iria ali se lamentar pela destruição do seu templo. O Muro das Lamentações seria a única parte que ficou de pé daquele templo. Lembra que Jesus anunciou a destruição? Pedro falava, olha o tamanho dessas pedras. E Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. De fato, os judeus se lamentam sim pela destruição desse templo, mas eles não só se lamentam ali, eles também agradecem, fazem ações de graças. Mas conforme esse templo deixou de existir, né, e eu sempre falo para as pessoas, é a maior tragédia da história judaica, e eu pergunto qual é o maior desastre da história dos judeus. E as pessoas falam o Holocausto, né? 6 milhões de judeus morreram, 1,5 milhão de crianças. Só que o Holocausto matou o corpo. A destruição do templo matou a alma, matou o espírito, matou a fé. Porque dos 613 mandamentos dos judeus, pelo menos metade deles só podem ser cumpridos dentro do templo. Logo, se eu não tenho o templo, a minha fé está incompleta. E pela incompletude da minha fé, aí sim o judeu está de luto. E aí a gente entende por que aquele judeu racídico, ultra-ortodoxo, se veste de preto e branco, que é o símbolo do luto, até o momento que eles esperam que esse templo ele seja reconstruído. Mas tendo um templo ou não tendo templo, eles ainda acreditam que o lugar é sagrado, fazem as suas orações, 3 orações por dia. Se eram 3 sacrifícios no templo, e os sacrifícios são como orações, se não faz mais sacrifícios, faz 3 orações. E aí eles vão se reinventando naquele lugar ali, mas todos são bem-vindos. Esse seria o meu 5º lugar aí no meu top 5. Que também tem a questão espiritual, tem a riqueza histórica e tem também um aspecto de ser muito importante para você entender a questão política ali Sim, também. com certeza. Aí é um tema interessante. É outra história, né? É um tema interessante, porque assim, a grande pergunta é se Israel tem um país restabelecido há 75 anos, um dos exércitos mais poderosos do mundo, né? Por que Israel não constrói o seu 3º templo, né? Essa é uma ótima pergunta. E aí a gente tem várias explicações, porque assim, os senhores já devem ter visto a foto icônica de Jerusalém, que no coração da cidade velha de Jerusalém tem um domo dourado, que é um santuário islâmico, né, o famoso Domo da Rocha, e ao ladinho, assim, mais do lado dele, tem uma mesquita com uma cúpula cinza, que é a mesquita de Al-Aqsa. Então, para o Islã, no século VII, aquilo ali foi uma passagem de um evento muito marcante da vida de Maomé. Então, diz a Sura 17 do Alcorão. Maomé ele faz uma viagem magnífica montada no cavalo alado, Meca, Medina, e chega num lugar que é chamado Al-Aqsa, o local longínquo. Ele amarra o seu cavalo, sobe aos céus e vai falar com Alá. O profeta Musa, Moisés, está esperando embaixo. E aí diz a história, não é papo de judeu nem de guia, mas que eles estão lá negociando e Deus, Alá, fala para Muhammad, para Maomé, olha, vocês têm que rezar 50 vezes por dia. Maomé volta, encontra Moisés lá embaixo, Moisés diz, e aí, o que aconteceu? O que Alá te deu? Bom, Alá me disse para rezar 50 vezes por dia. Moisés teria dito para Maomé, olha, 50 vezes é muita coisa, você não está batendo bem da cabeça, volta lá e negocia, barganha com Deus. E aí você já vê na cultura árabe a questão da barganha, da negociação, ele volta lá, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5 orações diárias, tá bom para os 2 lados. Ok, apertaram as mãos e ele volta 5 orações que têm que ser feitas todos os dias. O senhor deve ter ouvido em Jerusalém o muazim das mesquitas, né, que chama para as rezas. E esse evento teria acontecido ali também como o estabelecimento de 5 pilares do Islã.
na academia, nas pesquisas, a gente acredita que não O que você disse que eu não entendi assim, que isso é o que a história diz? Assim, e isso é o que a história do Alcorão diz que aconteceu, mas a tradição de que foi naquele lugar em Jerusalém já é uma tradição que ela é discutível. Tá. Porque na academia a gente discute o seguinte: o nome Jerusalém não aparece uma única vez no Alcorão. Ele aparece na Bíblia judaica, aparece na Bíblia cristã, mas não aparece no Alcorão. Nessa história, o termo utilizado é Al-Aqsa, é um local longínquo, mas não diz que é Jerusalém. Então, existe uma perspectiva histórica de que os persas, quando conquistaram no ano 691 Jerusalém, eles sabiam que um dos pilares do Islã era a peregrinação a Medina, né, a Meca. Então, se você está na Pérsia, você controla também o Iraque e todas as regiões ao norte, a passagem para a Arábia Saudita vai se dar por uma ponte no Levante, que é Israel e a Jerusalém. Então, se você torna aquele lugar turístico interessante, você está trazendo interesse econômico para ali. Então, é muito possível, eu não estou querendo desmerecer a fé islâmica nem nada disso, mas é muito possível que o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa tenham sido construídas nessa rota da peregrinação, e aí sim foi associada à história de Maomé. Mas enfim, eles acreditam que isso aconteceu ali, o Estado de Israel respeita, e por isso Israel decidiu não tirar a Mesquita e o Domo da Rocha e não reconstruir o seu templo. Existe um motivo diplomático, porque se você faz isso, começa a Terceira Guerra Mundial. Israel entrega a custódia de toda aquela esplanada onde tem o Domo da Rocha e a Mesquita para os jordanianos, né? O rei da Jordânia era descendente sanguíneo de Muhammad e de Saladino, o conquistador árabe, para alguns historiadores, e para ele era uma grande humilhação perder aquilo, porque a Jordânia perdeu para Israel na guerra. Israel dá para eles, faz um acordo de paz, eles têm aquela custódia daquele lugar, e aquilo fica naquela situação. Mas realmente aquele pedacinho é um barril de pólvora, e se torna também um símbolo de resistência de um movimento palestino, daqueles que não reconhecem a existência do Estado de Israel. Porque imagina, senhores, no lugar mais importante do mundo para o judeu, no coração pulsante de Jerusalém, talvez a alma da cidade, onde deveria ficar o templo, no Monte Moriá, onde Abraão apresentou Isaac, exatamente ali tem um edifício com uma cúpula de ouro, que não era dourada, porque aquela cúpula não é o local mais importante, mas a mesquita que está do lado. Mas por questões políticas, aquilo ali recebeu muito investimento. O rei da Jordânia vendeu uma mansão em Londres, 8 milhões de libras, que hoje deve ser muito mais dinheiro, só para comprar ouro e colocar naquela cúpula, né, que é tão bonita nas fotos. E aquilo se torna um símbolo de resistência. Pode ver que Jerusalém tem um grande terremoto a cada 100 anos. Tudo vem abaixo, né? Inclusive o último foi em 1929, estamos perto. Meu Deus. Só que ali não cai. O Domo da Rocha não cai. E a pergunta é por que ele não cai? E eu utilizo a Bíblia, os evangelhos, para dizer por que ele não cai. O nome Domo da Rocha porque ele está construído no pico da colina do Moriá, da montanha. Então, Jerusalém, que é uma cidade de muitas guerras, construída sobre escombros, ela desmorona em alguns pontos no terremoto. Mas aquilo ali, como está estabelecido na rocha, permanece de pé. Lembra que Jesus disse, quando construir a sua casa, não construir sobre areia, porque vem as ondas do mar, o vento e derrubam, mas construir sobre a rocha, porque ela permanece. Então, tudo cai, mas aquilo ali permanece de pé como um símbolo de resistência para eles. Então, são coisas que o que era chamado nas relações internacionais de choque de civilizações, né? Duas civilizações que têm um grande interesse na mesma região, mas que não dá para agradar de certo modo os dois lados. Os judeus são proibidos de entrar dentro dessa esplanada e próximo de onde era o Templo de Salomão para fazer suas rezas. Então, o Muro das Lamentações é o mais próximo que o judeu pode chegar de onde era o Templo de Salomão. E por isso eles estão ali orando também o tempo todo, né? O tempo todo, exatamente. É muita coisa, hein? É muita informação. Eu queria saber também, já que a gente entrou na política, né? Uhum. Na questão ideológica, também trazendo esses dados, também que são dados históricos, científicos, que a gente analisa toda essa história. Infelizmente, Israel está num contexto de guerra agora. Sim. É uma guerra contra o terrorismo. É uma reação que foi necessária diante de um ataque terrorista sem precedente na história recente a Israel, pelo Hamas, que é uma organização terrorista. Uhum. Não é uma guerra, né, de uma nação contra nação. Israel tem Ministério de Defesa, não Ministério de Guerra. Sim, né? Exatamente. Então, para
defender que exista, para que não tenha um inimigo terrorista que entra e vai decapitar os seus bebês, suas crianças e fazer um sequestro, como aconteceu agora. Infelizmente, se usa muito o escudo humano. Sim. Então, o Hamas usa o escudo humano, que é, ele esconde, coloca o seu QG, coloca suas armas debaixo de hospital, debaixo de escolas, e tem toda essa... assim, a mídia ao redor do mundo não vai trazer esses fatos e vai dizer que é uma história contada por Israel. Sim. Ao mesmo tempo, às vezes você vai ver uma guerra onde a mídia, a notícia se torna também uma arma. E Israel, de certa forma, pode também, né, na cabeça do Ocidente, quem está aqui de cá, vê a coisa acontecendo e fala: isso aqui é uma história contada por Israel, isso aqui é uma história contada pelo Hamas. Como você vê esse momento agora, na sua perspectiva, né, o que está acontecendo, qual que também é... Tem gente que fala assim, nunca mais pisa em Israel porque pode ter uma guerra lá. Né? Você viveu lá por 8 anos, recentemente. Está de volta agora um pequeno período no Brasil, é isso? Isso. E qual que é a sua perspectiva sobre tudo isso e o que esperar também da segurança em Israel a partir de agora? Sim. Então, acho que essa questão dos dois lados, de fato, em um conflito, em uma guerra, a gente costuma dizer que a primeira vítima é a verdade. Né? São muitas narrativas, mas... Boa sentença, boa colocação. Mas nesse ponto, eu também digo que não há equivalência moral entre os dois lados. Porque Israel não está fazendo uma guerra contra os árabes, Israel não está fazendo uma guerra contra os palestinos, contra um povo. Israel está em uma guerra, em uma operação militar contra um grupo terrorista extremista, que coloca em xeque não a existência apenas do Estado de Israel, como da Palestina, do próprio Estado palestino. Mas eles não colocam em risco só Israel como o único Estado livre, democrático, defensor das minorias e dos direitos humanos no Oriente Médio. Israel é a única democracia plena do Oriente Médio. Mas também os árabes que vivem em Israel, também os palestinos muçulmanos e cristãos que vivem na faixa de Gaza. Então, assim, as ações do Hamas não respeitam a legislação internacional, eles não estão mirando em objetivos militares como bases e soldados e tudo mais, mas no dia 7 de outubro eles foram atrás de civis, em cidades, comunidades agrícolas. Então, não há uma equivalência moral nesse sentido, eu sempre gosto de falar disso. Mas eu diria que toda essa história que começou no dia 7 de outubro, né, a gente estava conversando como que para mim é um dia que marcou a minha vida. Eu estava indo pro hotel em Jerusalém para encontrar o meu grupo para a gente fazer o passeio. Serene toca em Jerusalém, coloco para fora do táxi a cabeça, olho para os céus e vejo os foguetes rasgando o céu, assim, passando. E foi um momento assim de muita surpresa. E como eu disse, eu não me surpreendi pelo ataque do Hamas, porque do Hamas eu não esperava coisa menos pior, mas eu me surpreendi pela demora que Israel teve em responder, porque foi realmente algo muito bem planejado. E o que eu digo para as pessoas é que assim, existe um ponto onde que a gente está numa guerra, e de fato muitas vidas inocentes elas vão se perder. Mas o que eu vi de dentro do exército, o que a gente tem de informação sempre, é que o exército de Israel está tentando muito mitigar, né, esses civis palestinos, que tem muita gente inocente, que não tem nada a ver com Hamas na faixa de Gaza. Mas a guerra ela tem a sua infelicidade, que são as baixas civis. Mas o que eu digo assim, essa guerra não vai durar mais muito tempo. Israel aprendeu com o erro que cometeu no dia 7 de outubro. E o que eu acredito é que mais alguns 2 ou 3 meses já deve ter um controle geral da faixa de Gaza com uma presença militar de Israel, né? A grande questão é que não são só as vítimas que Israel perdeu no dia 7 de outubro, cerca de 1.200 pessoas, mas também as pessoas que estão sequestradas pelo Hamas agora. Então, a gente tem cerca de 240 pessoas que estão 30, 20 metros abaixo do solo nos túneis do Hamas. Qual que era a grande preocupação de Israel em entrar na faixa de Gaza? É justamente para você controlar toda a região, você cortar o fornecimento de eletricidade e combustível para esses túneis, porque uma vez que você tem um túnel 20, 30 metros abaixo do solo, você precisa mandar eletricidade para lá e bombear oxigênio com geradores que são movidos a combustível. Então, se Israel controla tudo isso e cerra esse abastecimento de oxigênio, quando eles já não tiverem mais ar, eles vão ter que começar a subir, né, pro mundo real e trazer consigo os sequestrados. Então, esse é o projeto de Israel agora. Israel certamente vai... Assim, é uma guerra que não existe nem a possibilidade de Israel não vencer, né? A gente está falando do terceiro ou quarto exército mais poderoso do mundo contra um grupo paramilitar
de muita gente, 30 mil pessoas que fazem parte do Hamas na faixa de Gaza, mas que em algum momento não vai resistir a essa incursão israelense. Então, a grande questão é trazer essa gente para fora. Então, assim, eu falo que tem duas coisas. Tem a guerra e tem a sensação de guerra. A guerra não está acontecendo mais dentro de Israel, a guerra está acontecendo em Gaza. O que aconteceu em Israel, o momento de guerra, foi no dia 7 de outubro. Ali sim, terroristas invadiram e tudo mais. Mais de 3 mil terroristas invadiram, né? Mas hoje a guerra se concentra em Gaza. Agora, o que se perpetua é a sensação de guerra, muitas vezes dentro de Israel, mas ainda assim fora de Israel. Então as pessoas ficam com medo de ir para lá. Então a grande questão é deixar essa sensação de guerra passar. Israel vai ter uma presença militar na faixa de Gaza, eu não acredito que por meses, mas sim por anos. Meses vai levar para conquistar toda a região, mas por anos, para garantir a segurança do local e tentar trazer os seus sequestrados, seus civis de volta. Mas assim, para quem deseja visitar Israel, eu digo que a gente está falando, eu pego Jerusalém como um símbolo, né? Uma cidade que ela passou por 54 guerras, mas sempre ressurgiu das cinzas, cheia de vida, vibrante, cheia de esperança, de fé. Então a gente vai passar por isso, aprendendo as nossas lições, mas vai vencer. E com certeza Israel, com essa experiência, vai tornar o país ainda mais seguro, né? Israel já era um país muito seguro, principalmente porque a gente não está sempre em estado de guerra. E a guerra não acontece no nosso território. Foi uma das pouquíssimas oportunidades que houve um confronto direto dentro do território de Israel. Porque, como eu falei, que é um território muito pequenininho, menor que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe, né? São Paulo é maior que Israel. A gente não se dá ao luxo de ter as guerras dentro de casa, mas a gente faz nas regiões fronteiriças para fora do nosso território. Então, essa foi uma oportunidade que aconteceu dentro de Israel, porque um grupo terrorista prosperou nas nossas fronteiras. Israel aprendeu a lição que as nossas fronteiras têm que estar muito mais seguras. Mas eu costumo dar o exemplo de que a cidade mais segura, mais perigosa de Israel, e eu tenho esses números, ela é 2.000% mais segura do que a cidade mais segura do Brasil. E eu digo com os senhores, porque eu também sou brasileiro, né? Vivi a maior parte da minha vida no Brasil, que eu me sinto mais seguro em Israel nesse período de guerra do que quando eu desci no aeroporto, quando eu cheguei no Brasil. Porque, sim, estive em lugares muito seguros, mas a sensação de segurança em Israel, muitas vezes, ela é tão grande. Eu nunca ouvi falar de um assalto, de um roubo, de um furto em Jerusalém. Você anda 3, 4 horas da manhã, como eu faço, para ir no Muro das Lamentações, com o celular na mão e tal, fazendo live. Vida normal. Quando eu estive em Jerusalém, os guias nos falavam isso. Olha, você pode andar aqui ao redor do hotel, tranquilo, em paz, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, você está no lugar seguro. Uhum. Faça compras, né, aos shoppings, nas feiras e fique em paz, você está no lugar seguro. Sim. E foi isso que a gente fez. Sim. Esses dias o nosso grupo teve a sua viagem cancelada e diante de todas as questões que nós tivemos, né? Porque alguém reservou férias, investiu um valor que é um valor para uma viagem internacional, em dólar, de 10 dias, com hotel, com alimentação, com todos os custos envolvidos, seja do guia do local que nós vamos visitar, do hotel, da alimentação. Então, é um valor que você tem que se planejar e que você precisa pensar de novo. Quando vai ser, tirar as férias de novo, e etc. E eu sempre falei para o grupo, olha, de todos os problemas, os nossos são os menores. Sim. Porque o que aconteceu lá, o que aconteceu com sequestrados, com tudo, não dá nem para chegar perto de qualquer tipo de comparação. Sim. Quase foi na vez de vocês. Quase foi na nossa vez. Sim, eu estava com um grupo de 100 brasileiros e foram guerreiros, valentes, mas também é uma situação que eu não gostaria que eles passassem, né? Mas assim, o que eu digo... E só finalizando ali, e teve um dos momentos que um dos nossos líderes ali da agência, ele fez uma live em Jerusalém, às 3 da manhã, e tudo em paz, e durante a live passava alguns judeus e dizia Shalom, viva Israel, e a gente percebia também até essa... E gritava Brasil, Brasil, né? Sim, eles têm essa... Sim. Porque tinha alguma coisa na roupa dele que estava Brasil, não sei se eles reconhecem também o português. E aí eles diziam alguma coisa, né? Alguma palavra sobre o Brasil. Não, é uma coisa assim que eu digo, quem tem a esperança de visitar Israel, de caminhar os passos dos reis, profetas, sacerdotes, de Jesus, fazer as suas peregrinações,
Não perca a fé, não perca a esperança, porque Israel vai passar por essa como passou por coisas muito piores na sua história. As lições estão sendo aprendidas, vai se tornar um lugar ainda mais seguro. Essa foi uma situação extraordinária, não é algo comum de acontecer em Israel. Assim também como eu digo que vale muito a pena, né? Porque eu digo que você visitar Israel, você estar em Jerusalém é uma espécie de ensaio. Porque quando a gente vai para a Bíblia, o próprio nome Jerusalém, a gente fala em hebraico Yerushalayim, a cidade da paz. É um nome até curioso, né? A cidade que passou por tantas guerras. Mas no hebraico, esse aim, im em hebraico, esse sufixo no plural, ele dá essa questão de quantidade. Então, quando a gente fala no original em português, não seria Jerusalém, mas Jerusaléns, de acordo com o hebraico, porque existem várias Jerusaléns, né? Os profetas, e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, falam de uma Jerusalém celestial e de uma Jerusalém terrena, Jerusalém Lemata e Lemala. Tem a Jerusalém dos 4 bairros, né? O bairro armênio, judeu, cristão, muçulmano. Eu falo que tem a Jerusalém da perspectiva e da experiência de cada pessoa que pisa por ali, das cores, dos cheiros, das experiências, das vozes que ouve, das explicações, né? Enfim, daquilo que ela vai entendendo a respeito do lugar. Mas é a Jerusalém celestial que diz que desce dos céus e se encontra em cima da Jerusalém terrena. Então, falo que é você fazer um turismo de ensaio, onde você está vendo uma Jerusalém que é um reflexo imperfeito de uma realidade mais que perfeita. Se a Jerusalém terrena, a gente chama de Yerushalayim Shel Zahav, que é Jerusalém de ouro, porque o sol bate nas suas muralhas e dá aquele aspecto bonito, dourado, né? Já a Jerusalém celestial, uma Jerusalém que o mar é de cristal e as ruas são de ouro. Aquilo que a gente coloca nos nossos dedos e nas nossas joias, lá está debaixo dos nossos pés. É uma cidade que está inspirada em algo que já foi escrito na eternidade. Então você resgata essa identidade da sua fé, das histórias tão relevantes, mas também daquilo que você espera um dia, de uma redenção e de uma Jerusalém que, diferente dessa, não vai ter nenhum tipo de defeito e que vai ser ainda mais que perfeita. Muito bom. E só para a gente fechar aqui, talvez, né? 2 coisas, tá? Primeiro, como eu posso agir na prática, como orar por Jerusalém e como agir em direção a esse lugar. A Bíblia fala que a bênção de Deus prosperam aqueles que te amam, né? Prosperam aqueles que amam Jerusalém. Lógico que tem uma perspectiva, alguns vão trazer essa questão que é somente o Israel de Deus, que é o novo Israel, que não é um lugar físico, que não é um lugar geográfico, e alguns são extremistas ao dizer que aquele lugar não significa nada para a fé cristã. E outros vão dizer que, assim, também outros vão trazer um extremo para o outro lado, que é o místico. Que você tocou, encostou numa pedra ali, a prosperidade pula em cima de você, né? E eu trazendo aqui para o equilíbrio, eu entendo que é sobre as 2 questões, né? Sobre o povo que Deus chamou e abençoou, o povo pelo qual veio a salvação para todos, e um lugar também, né? Você falou trouxe uma explanação clara sobre o tempo e o lugar, né? Então, como sermos pessoas que dentro desse ambiente como um todo, ora e abençoa Jerusalém na prática nos dias de hoje. É interessante que o rei Davi, ele dizia em um dos seus salmos, se me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza, a minha língua se apegue ao meu paladar. Eu acho que mais do que falar, como o rei Davi estava falando isso, mais do que falando sobre um lugar, um ambiente geográfico, ou de um ambiente que ele acha sagrado, ou de um povo que ele acreditava ser escolhido, e eu sou judeu, posso falar nesse sentido também, mas a gente está falando do que aquela região representa. A gente está falando do palco das histórias que moldaram o nosso caráter, a nossa identidade, a nossa fé. Essa guerra que está acontecendo não é uma guerra contra apenas Israel, mas a guerra ao que Israel representa. A gente está falando do único país democrático, livre, defensor dos direitos humanos na região. A gente está falando de uma batalha entre valores que são contra a existência, não daquilo que é judaico, mas daquilo que eu falo que é a filosofia e a ideia de mundo judaico-cristã. Essa sociedade que a gente, com tanto Democracia, esforço... direitos humanos. Exatamente, a gente construiu. Um sistema então, assim, jurídico que é... Sim, é baseado, né, naquilo busca que... a paz Sim. e harmonia. Então, assim, é mais do que uma guerra contra Israel, mas é uma guerra contra aquilo que Israel representa. E os cristãos estão dentro disso, né? Então, eu acho que as pessoas que desejam orar por Israel, porque é um mandamento bíblico, né? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam.
devem orar pela paz de palestinos inocentes e de israelenses, né? Como falo israelenses, não só judeus, mas dentro de Israel tem cristãos, muçulmanos e judeus vivendo. E orar que esses reféns sequestrados consigam voltar para casa e que realmente Israel tenha prosperidade nesse seu plano de tirar o Hamas da faixa de Gaza e que essa guerra tenha o menor número possível de baixas civis. Mas orar pelos reféns, orar por palestinos e israelenses para que essa guerra ela acabe logo e que vocês possam estar lá com a gente num período muito melhor. Excelente. Inclusive, quando eu postei falando ore pelos palestinos, ore por Israel, ore por paz, porque esse ato foi contra a própria Palestina também, do Hamas. E também, no Estatuto do Hamas, no seu estatuto de existência, sua missão ali está destruir Israel e também sobre destruir cristãos. Cristãos, exatamente. Assim, é uma questão porque eles partem a partir de um princípio de interpretação radical do Alcorão, do estabelecimento de uma sharia, de uma lei assim muito rigorosa, né, onde não há espaço para outras minorias, né? Então, assim, os cristãos seriam alvos também. Não só os cristãos, mas como a gente sabe que outros grupos, né, terroristas, que eles se concentravam em uma região específica, mas que depois também se espalhavam para todo mundo. A Al-Qaeda é um exemplo. A gente vê grupos que estavam planejando fazer ações até no Brasil, que teve uma operação da Polícia Federal há pouco. Então, assim, não é algo que está batendo apenas a porta de Israel. É algo que, se Israel não controlar, também depois se espalha para o mundo, não só para judeus, mas também para cristãos. A gente tem em Israel pelo menos 500 mil cristãos que estão vivendo ali dentro. Cristãos que são declarados cristãos, fora os judeus que também vivem em paz, né? Fora os judeus, que a gente tem um grande número agora de judeus messiânicos em Israel, que vivem também são em paz, professando a sua fé. Assim, é interessante porque não existe um futuro para a Palestina democrática e livre enquanto o Hamas estiver na faixa de Gaza. Porque assim, a Palestina, na faixa de Gaza, recebe 500 milhões de dólares por ano. E todo esse recurso vai ser enviado para os líderes do Hamas, vai ser enviado para a manutenção das atividades de terror, enquanto a população, 53%, vive com menos de $1 por dia, né? Então, assim, a população vive na extrema pobreza, enquanto que esse grupo pega todos os recursos. Então, para um futuro pacífico, feliz, para uma vida melhor para os palestinos também, o Hamas tem que sair da região. Eu vou colocar no nosso guia em PDF da conversa também uma matéria, tá? Depois posso te mandar também, que fala legal. Da perspectiva da guerra de uma major, uma mulher major israelense, do exército de Israel, que é palestina. Então, aonde você tem essa liberdade, você tem essa democracia, né? Ela é parte do exército de Israel de um alto escalão, mas ela não é judia, ela é palestina e tem, não sei se é palestina ou árabe, é um dos dois. Os árabes dentro de Israel, muitos deles se consideram também como da cultura palestina, né? Mas a gente poderia falar que ela é uma major árabe dentro do exército de Israel, né? Mas isso não existe no Oriente Médio. Não existe no Oriente Médio. Só Israel. De todo o Oriente Médio, o país que os árabes têm maior liberdade é o Oriente. Eles estão no parlamento, Israel. Eles estão... Eu acho que o prefeito ou prefeita de Nazaré é prefeito. Sim. Toda a cidade de Nazaré é uma cidade árabe agora dentro de Israel. A gente tem ministros na Suprema Corte de Israel que são árabes. Então, por exemplo, houve um único primeiro-ministro na história do Estado de Israel que ele foi preso. E a pessoa que mandou ele para a prisão foi um árabe, um ministro da Suprema Corte. Então, assim, não é um país de apartheid, todos vivem bem. E o árabe tem maior liberdade em Israel do que qualquer outro país árabe do Oriente Médio. Inclusive, em Israel é o único país de todo o Oriente Médio onde a comunidade cristã não diminui, mas sim cresce. É o único local no Oriente Médio onde o número de cristãos está crescendo ao invés de diminuindo. E eu estou aqui com um judeu que tem uma perspectiva sábia, equilibrada sobre esse conflito como um todo, e historicamente e do momento atual, e que não está falando aqui sobre que alguns cristãos extremistas vão colocar nas suas redes sociais como se fosse bem feito, né? Essa retaliação de Israel também a Gaza, que a gente não sabe se os números de mortos divulgados são... Essa é uma grande questão, porque assim... São reais. Porque quem controla o Ministério de Saúde da faixa de Gaza? O Hamas. Também, eles dão os números que eles querem, não tem como verificar. E também, assim, não é uma... outra vez eu vi uma entrevista também com um
ex-comandante da Força Aérea Israelense. Uhum. E ele dizia sobre todo o cuidado de Israel ao fazer um ataque para que nenhum civil fosse atingido. Exatamente. Então, enfim, se a gente entra nesse assunto aqui... É mais umas 2 horas. É mais umas 2 horas, mas gostei da sua dica de como orar e como ver esse conflito também. Tem algum livro que para alguém que quer entender mais, ou de arqueologia, sobre Israel, ou sobre a língua hebraica, né? Alguma coisa assim, para enriquecer, para começar, para se aprofundar um pouco mais, inteirar um pouco mais sobre o assunto que você poderia indicar? Ok. Eu gosto muito de um livro que ele está escrito em português por uma pessoa que provavelmente muito conhecia dos senhores, o Dr. Rodrigo Silva, uma enciclopédia histórica da vida de Jesus. Ele vai pegar vários eventos da vida de Jesus, vai apresentar a geografia, a arqueologia, a gramática e o contexto cultural da época e vai contextualizar tudo aquilo ali. É uma obra que eu sempre aconselho para as pessoas, que vai ser uma introdução bem completa até, a respeito de todos esses pontos que a gente falou da arqueologia e tudo mais. Quando a pessoa quer estudar um pouco mais a fundo já a parte do conflito, eu diria as obras do Benny Morris, é um historiador israelense, ele fala bastante sobre esses temas, assim também como a gente tem muitas obras que as pessoas podem acessar no site da Stand With Us Brasil, que é uma organização que fala bastante sobre o conflito, a natureza de toda essa disputa que existe em Israel. Também há ótimos conteúdos em português ali também. A gente vai colocar tudo no nosso guia em PDF, que você vai ter uma semana depois que o episódio foi lançado. E você volta, vê o guia da semana anterior, reaprende, pode ter um tempo com a sua equipe e também pode ter todas as notas ali, bem as indicações, e você também vê um novo episódio que saiu. Tá? Que bom, que conversa boa, inspiradora. Um prazer. Esse é o nosso episódio 99 Uau. do podcast, tá, Gabriel? Esse aqui é o episódio 99. E semana que vem nós vamos ter algo especial aqui para comemorar o nosso 100º episódio de Creativice, tá? Então a gente está organizando um pouco porque vai ser semana da virada na igreja da cidade. Então a gente tem que organizar o nosso tempo, encaixar bem para que seja um momento relevante aí, estratégico para todo mundo poder conectar e a gente comemorar esse 100º episódio, que vai ser semana que vem. Você está convidado também para se conectar ali com a gente no nosso 100º episódio. Obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço o convite a todos e, se Deus quiser, estaremos em breve em Jerusalém. Orem por Israel, orem pelos palestinos e tudo isso vai passar. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado. E nosso grupo de Israel vai estar com você. Com certeza. Tá? Então a gente não marcou a data ainda. Sim. Quem marcou está esperando, né? Quem fechou a viagem está esperando. E possivelmente deve abrir mais vagas também. E imagina você ouvindo Isaac ali em Israel. Eu já fui incendiado, já fui inspirado, fiquei muito mexido com essa conversa. Aqui nessa mesa, imagina, em Israel. E siga o Isaac Levi também no Instagram, você vai sempre se renovar, sempre vai ter um conteúdo bom. Ele traz excelentes aplicações dentro do que ele apresenta, de história, de arqueologia, enfim. Né? E não é só Israel, ali no seu perfil, eu vi você fazendo vídeo em Roma, fazendo também no Egito, lugares que nós podemos aprender com a história do que aconteceu ali e trazer também aplicações relevantes de sabedoria para a nossa fé. Tamo junto, Deus te abençoe. Muito obrigado. Creative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Tinha que ser um shalom, né? Shalom. Shalom. Até a próxima.